noite. A graça e a paz da parte do Senhor Jesus seja sobre a sua vida. Amém? Queria convidar os irmãos a abrirem a palavra de Deus no livro do profeta Ageu. Nós temos refletido sobre esse tema, que é o tema geral, avivando o coração, restaurando a cidade. E nessa noite a gente quer pensar aqui, com base no texto do profeta Ageu, abalando a cidade a partir da glória de Deus. É a partir da glória de Deus que a cidade será abalada. Ageu capítulo 2, eu farei a leitura de todo o capítulo. Diz assim a palavra do Senhor: no segundo ano do rei Dário, no 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é ela como nada aos vossos olhos? Ora, pois, sê forte, Zorobabel, diz o Senhor, e sê forte, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra, sê forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos, segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saístes do Egito. O meu espírito habita no meio de vós, não temais. Pois assim diz o Senhor dos exércitos: ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Ao 24º dia do mês 9, no segundo ano de Dário, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, pergunta agora aos sacerdotes a respeito da lei. Se alguém leva a carne santa na orla de sua veste, e ela vier a tocar no pão, ou no cozinhado, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, ficará isto santificado? Responderam os sacerdotes: não. Então perguntou Ageu: se alguém que se tinha tornado impuro pelo contato com um corpo morto tocar em alguma dessas coisas, ficará ela imunda? Responderam os sacerdotes: ficará imunda. Então prosseguiu Ageu: assim é este povo, e assim esta nação perante mim, diz o Senhor. Assim é toda a obra das suas mãos, e o que ali oferecem, tudo é imundo. Agora, pois, considerai tudo o que está acontecendo desde aquele dia, antes de pordes pedra sobre pedra no templo do Senhor. Antes daquele tempo, alguém vinha a um monte de 20 medidas, e havia somente 10. Vinha ao lagar para tirar 50, e havia somente 20. Eu vos feri com queimaduras, e com ferrugem, com saraiva, em toda a obra das vossas mãos, e não houve entre vós quem voltasse para mim, diz o Senhor. Considerai, eu vos rogo, desde este dia em diante, desde o 24º dia do mês 9, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, considerai nestas coisas. Já não há semente no celeiro, além disso, a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado os seus frutos, mas desde este dia vos abençoarei. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Ageu, ao 24º dia do mês, dizendo: fala a Zorobabel, governador de Judá: farei abalar o céu e a terra, derribarei o trono dos reinos e destruirei a força dos reinos das nações, destruirei o carro e os que andam nele, os cavalos e os seus cavaleiros cairão, um pela espada do outro. Naquele dia, diz o Senhor dos exércitos,
Tomar-te-ei, ó Zorobabel, filho de Salatiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Amém. Vamos orar, irmãos? Senhor, temos aberto diante de nós a Tua palavra, Pai, e cremos no Teu Santo Espírito, Senhor. Por isso, Pai, mesmo diante da nossa pequenez, da nossa fraqueza, nosso coração muitas vezes duro, a gente clama aqui que o Senhor haja no nosso meio, Pai. Venha sobre nós com graça, com misericórdia, no poder do Teu Espírito, transformar o nosso coração, Pai. Prepara o nosso coração, Pai, para aquilo que vamos ouvir. Edifica no nosso coração bases sólidas, que seja fundamentado no Senhor Jesus, Pai, e para a glória dEle. Senhor, se há alguém aqui quebrado, entristecido, amargurado, ressentido, se há alguém aqui que perdeu o Senhor de vista, Pai, e anda tropeçando no caminho, Senhor, no nome de Jesus, Pai, nos traga de volta, que o Senhor avive o nosso coração para a Tua glória, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Nós temos refletido aqui, irmãos, sobre essa perspectiva de olharmos para a cidade e buscarmos a glória de Deus, mesmo em meio ao caos que a gente vive. Nós estudamos já aqui Jeremias capítulo 29, nós estudamos semana passada o livro de Esdras, alguns aspectos gerais e mais específicos também ali no livro de Esdras, e essa semana nós chegamos aqui no livro de Ageu. Ageu é um profeta que ele está profetizando antes da chegada de Esdras ali em Jerusalém. Para os irmãos terem uma ideia, a situação da cidade que foi deixada pelo Império Babilônico não era uma situação muito favorável. Há algumas imagens aqui que a gente pode ver que não são imagens da cidade. Eu não posso acreditar isso a algum fotógrafo da época, até porque não havia, mas essas imagens aqui, está desligado ali ainda. Sozinho no computador, gente. Deixa eu ver se chega lá. Agora vai. Bom, é uma foto até interessante, irmãos. Se chegar lá a tempo, vai ser uma bênção. Se não, bênção também. O estado da cidade foi um estado de completa destruição. Não só as paredes foram derrubadas, mas boa parte da cidade foi incendiada. O templo foi destruído, os objetos preciosos do templo, eles foram saqueados. Houve uma completa destruição e ruína. Alguns poucos moradores que permaneceram ali, eles permaneceram numa situação de extrema pobreza e miséria. Já os outros que foram levados para o cativeiro, e aí soma-se cerca de 100 mil pessoas que foram levados para o cativeiro babilônico, essas pessoas elas foram levadas não numa perspectiva de, ainda que no caminho elas tenham ido algemadas e muitos morreram por aquele caminho, quando elas chegam lá, elas começam a viver uma vida mais tranquila, porque o domínio desse império, ele fazia ou deixava com que a pessoa de certa forma trabalhasse, com que a pessoa de certa forma crescesse naquele local. E na palavra que nós lemos lá de Jeremias, no capítulo 29, nós vimos ali que o Senhor mesmo chama o povo a se multiplicar naquele lugar. Logo, cerca aí, vamos tentar um número aí, pelo menos 200 mil pessoas estavam ali morando na Babilônia, que eram judeus. Quando há os retornos para Jerusalém, primeiro retorno ali, e nos outros que vieram depois, apenas cerca de 30 a 40 mil pessoas, eles regressam da Babilônia para Jerusalém. A situação não era muito boa, e a reconstrução não era algo muito favorável. Não apenas pelo número de pessoas, mas pelo estado, pela situação que estava lá a cidade. Muitas crianças que foram levadas para lá, como essas imagens de refugiados que a gente vê muitas vezes pela TV,
cerca de 1,5 milhão de refugiados hoje na Europa, cerca de 5 milhões de refugiados só na Síria. Essas pessoas que saem, essas pessoas que estão refugiadas, elas ainda que estejam lá, muitas delas sonham com a pátria, sonham em voltar para a sua terra. E havia uma promessa de Deus, a gente encontra isso em Jeremias e também em outros escritos bíblicos, que havia uma promessa de Deus desse retorno para a terra prometida, e que eles deveriam então, nesse retorno, guardar as escrituras das casas, guardar as escrituras dos terrenos, porque aquelas posses seriam devolvidas a eles novamente. Um número de 40 mil pessoas volta, um número pequeno comparado ao que foi para lá, e a multiplicação e ao número de habitantes que estavam lá na Babilônia agora. Essas 40 mil pessoas, dentre essas 40 mil pessoas, estavam pessoas bem idosas, pessoas que saíram de lá ainda crianças, ou na fase da adolescência, estavam regressando depois desses 70 anos, mas muitos que nasceram lá, que não tinham nem noção do que era terra, eles fizeram a escolha de voltar também. E de repente, quando chegaram ali em Jerusalém, quando chegaram de volta na cidade, talvez eles até pensassem: olha, que escolha errada eu fiz, porque só estavam ali escombros, destruição, a pobreza, estado triste, e diferente de tudo aquilo que eles haviam deixado lá. Eu lembro que há alguns anos atrás, eu fiz um curso lá em São Paulo, e do aeroporto para o centro, lá onde a gente estava, eu peguei um táxi. E no táxi eu estava conversando lá com o taxista, e pelo sotaque eu percebi que ele era daqui, do Nordeste. E a gente começou a conversar, e ele disse assim: olha, eu sou lá da Paraíba. E aí a gente começou ali a falar tal, e ele dizendo: olha, isso aqui é uma loucura, é muito trânsito, olha, isso aqui é muito complicado, lá era tudo tão tranquilo. E eu disse assim: quando é que você vai voltar para lá? Ele disse: rapaz, eu não penso em voltar não. Eu disse: como assim? Se aqui é tão caótica assim a situação, é tanto trânsito. E ele dizendo assim: olha, eu não penso em voltar não. Daniel aqui contou a história de um conhecido nosso no Sermão da Tarde, e é uma história muito parecida. Ele foi para São Paulo logo cedo e fez a vida por lá. E por mais que ele goste de vir aqui, quando a gente olha às vezes assim as fotos que ele coloca, né? Orgulho de ser paraibano, comida paraibana, isso e aquilo outro. Por mais que ele goste disso, de vir para cá, do calor, das praias, disso, daquilo, o coração já está lá. Então, irmãos, isso aconteceu com a grande maioria do povo. Eles permanecem ali na Babilônia. O povo, quando volta então, e aqui a gente encontra Ageu profetizando sobre isso, quando eles voltam, eles começam a reconstruir ali o templo. Só que, dentre aqueles que voltaram, quando eles edificam ali as bases do templo, começam a fazer algumas paredes ali, muitos dos que voltaram, que conheceram aquele primeiro templo, eles começam a murmurar, eles começam a chorar, sem falar em um grande grupo de opositores que estão ali lutando contra a construção do templo, porque queriam participar da construção e não lhes foi permitido. Então, existe muita contenda ali naquele momento, e as próprias pessoas de repente estão olhando para as suas vidas agora, olhando para a sua situação agora, dizendo assim: rapaz, vamos deixar essa obra aqui um pouquinho parada e vamos voltar agora a reconstruir a vida da gente. A visão de mundo deles ali, por um instante, esse instante durou cerca de 16 anos, a visão daquelas pessoas se voltou agora para a realidade delas. Durante 16 anos, aqueles judeus que haviam voltado da Babilônia para Jerusalém, eles começaram a construir a sua vida, ou a reconstruir a sua vida. Humanamente falando, a gente olha assim: rapaz, mas quem é que não quer reconstruir a vida? Quem é que não quer construir algo nessa vida? A gente estuda para isso, a gente faz faculdade para isso, a gente busca pós-graduações para isso, a gente trabalha para isso, a gente cria os filhos desde cedo, ensinando aos nossos filhos que eles precisam ser alguém na vida, que eles precisam construir coisas, que eles precisam sonhar, eles precisam sonhar e sonhar alto. Então, pensando dessa forma, a gente até encontra justificativa para a caminhada do povo ali. O povo estava reconstruindo as suas casas, só que não era qualquer tipo de casa. O texto de Ageu, no capítulo 1,
vai dizer que aquelas casas eram casas apaineladas. No versículo 4 a gente encontra isso. Não era simplesmente uma construção comum, mas aquelas casas eram casas suntuosas. Eles começaram, de certa forma, a prosperar na terra. Eles começaram, mesmo que a palavra do Senhor esteja dizendo, você espera recolher 50, mas você recolhe 20, mas esses 20 era suficiente para que eles construíssem e, de certa forma, prosperassem ali. A visão daqueles homens e daquelas mulheres se voltou agora para um conforto, para um estabelecimento da sua própria segurança. Olha, é o meu mundo, é a minha casa, é a criação dos meus filhos, são os meus sonhos, é a minha vida. Será que isso, de alguma forma, parece com afirmações que nós fazemos nos nossos dias? Será que isso tem a ver com afirmações que nós fazemos e muitas vezes até instruímos os nossos filhos dentro desse caminho? Irmãos, eu creio que sim. O livro de Ageu é escrito para crentes, ele é escrito para o povo da aliança. Assim como hoje nós lemos a Bíblia, e a Bíblia ela é escrita para crentes, para o povo da aliança. E o que Deus tem a nos falar sobre esse texto não é apenas de obras que estavam sendo feitas, não tem a ver apenas com a execução de coisas. E eu lembro que a gente já conversou aqui sobre essa visão executiva que o nosso coração tem. Quando a gente fala de repente em reconstrução do templo, a gente pode começar a dizer assim, então vamos fazer uma campanha, vamos desafiar o pessoal, vamos instigar o pessoal, vamos levantar uma oferta. A gente pensa logo em fazer alguma coisa, e muitas vezes até esse fazer alguma coisa acontece, as coisas começam a surgir, os templos, as casas, aquilo que a gente muitas vezes tem como alvo, uma viagem missionária, ou um projeto de alguém, ou algum missionário que manda para cá, e a gente se envolve com essas coisas. Isso às vezes assim é o que de alguma forma alisa o nosso ego, e diz assim, olha, eu estou fazendo a minha parte, eu estou contribuindo, eu estou orando, de alguma forma eu estou ali cumprindo aquilo que está sendo solicitado de mim. Entretanto, irmãos, não reflete de forma profunda o caráter do nosso coração, porque nós podemos ser executivos sem ter o coração naquilo, simplesmente por desencargo de consciência, simplesmente porque a gente olha para alguma coisa que precisa ser feita e de certa forma nós temos alguma condição, e aí a gente vai lá e dá, ou a gente vai lá e faz. Eu não estou dizendo aqui que a gente não deva se envolver em projetos, eu não estou dizendo aqui que a gente não deva se envolver em construções. A gente tem aí a construção, o término da igreja do Campo do Vila, a igreja lá de Serra Branca, que já tem o terreno e que se iniciará as obras. A gente tem aí uma participação lá no término, na construção da igreja lá em Fátima. A gente tem aqui a casa que foi adquirida aqui, reformas sendo feitas. Isso é jóia, irmãos, é bênção, e nós devemos nos envolver. Entretanto, ao mesmo tempo em que a gente se envolve nessas coisas, a grande pergunta que surge ao nosso coração, e que Deus levanta aqui pela boca do profeta Ageu, é o quanto o nosso coração está envolvido com Deus, para que essas coisas não se tornem apenas execuções que qualquer outra pessoa, qualquer ONG, qualquer projeto social faria. A grande questão que é levantada aqui é sobre o coração do povo. Quando Deus confronta o povo, quando Deus chama o povo a considerar o seu passado, quando Deus traz os olhos do povo de volta para Ele, o povo então se atende à voz do Senhor. A gente vê isso aí a partir do versículo 12, tanto da liderança como de todo o povo. O coração agora está pulsando por Deus. Eles olham para aqueles 16 anos, onde a construção do templo esteve parado por uma série de questões, e começam então ali a reconstruir o templo. O Senhor vai despertando o espírito daquele povo, vai acontecendo ali um grande avivamento, e o templo ele está sendo terminado, porque o coração agora está linkado com o Senhor, o coração agora está ligado ao Senhor. Não é mais simplesmente a execução pela execução, mas eles voltam de alguma forma a perceber Deus, eles voltam a olhar para Deus. O Espírito de Deus está animando aquele povo, e o que aquele povo está fazendo agora é simplesmente uma resposta a essa restauração do coração.
alguns aspectos aqui no capítulo 2 do livro de Ageu, que a gente queria perceber. O primeiro deles tem a ver aí no versículo 4 e no versículo 5. Veja só o que diz: ora, pois, sê forte, Zorobabel, diz o Senhor, e sê forte, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra, sê forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos, segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saístes do Egito, o meu Espírito habita no meio de vós, não temais. O que Deus está mostrando aqui ao povo é que Ele é um Deus que não é simplesmente aquele que fica de longe, como quem delega uma tarefa e agora senta-se distante para assistir, mas Ele está com eles. Deus, se tirar o seu Espírito dali do meio do povo, a desgraça acontece de novo, o foco é perdido porque o coração se perde, mas Deus, Ele diz assim: olha, eu tenho uma aliança com você, eu estou com você, não é qualquer pessoa, desde aquele tempo em que vocês saíram do Egito, eu estou com vocês, o meu Espírito não se aparta de vocês, há uma constância do Senhor, há um comprometimento do Senhor, mas acima de tudo, a aliança do Senhor com aquele povo. Deus, Ele chama aquele povo a ser forte e a atender a sua voz, porque Ele é o Deus daquele povo, aquele povo é o seu povo, é a menina dos seus olhos, é o povo amado do Senhor, e Deus jamais abrirá mão da sua caminhada com aquele povo, ainda que coisas difíceis, ainda que uma disciplina dura, como os 70 anos de cativeiro, para aquele remanescente fiel que voltou ali, tenha sido um tempo difícil, Deus estava com o seu povo no cativeiro, fazendo o seu povo prosperar, fazendo com que filhos e filhas nascessem ali, e estava com o seu povo agora também nesse retorno. Deus é o abençoador do seu povo. Outro aspecto que a gente percebe aqui, a partir do versículo 6, Deus começa a dizer que ainda um pouco, ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, farei abalar a terra, o mar e a terra seca, farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, encherei de glória esta casa, diz o Senhor, minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos, a glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a Shalom, diz o Senhor dos Exércitos. Sabe, irmãos, tem uma imagem até engraçada que estava aqui, não vai dar para passar, mas quando a gente pensa em templo, quando a gente olha para essas construções e quando a gente olha para essa Shalom de Deus e para a manifestação da glória de Deus e para essa afirmação onde o Senhor está dizendo que a glória da segunda casa vai ser maior do que a da primeira, sabe o que é que vem à mente da gente em primeiro lugar? Vem à mente da gente construções suntuosas, grandiosidades. Vem à mente da gente mais conforto, mais tecnologia, mais segurança, mais bem-estar, uma série de coisas. Essas coisas saltam aos olhos da gente. A gente valoriza muito aquilo que é concreto. A gente valoriza muito aquilo que é físico, aquilo que é palpável, aquilo que a gente pode sentir de alguma forma, aquilo que é visível. A gente dá muito crédito a essas coisas. Eu não vi de forma a ir lá e contemplar isso, mas Daniel passou lá na frente do Templo de Salomão, lá em São Paulo, o dito Templo de Salomão, uma coisa completamente desigual à realidade lá do Brás. E quantas pessoas passam a exaltar uma estrutura que não é comparada nem ao Templo de Salomão, mas é uma réplica do Templo de Herodes. Quantas pessoas se impressionam com isso? A gente até se impressiona a quantidade de pedidos de casamento aqui na igreja, porque é um templo bonito. A gente tem esse tapetão vermelho aí, toda essa madeira, esse lambri aqui, uma estrutura de som legal, assentos confortáveis, ar-condicionado, uma estrutura de som boa, tão bonito como esse, tudo isso é muito jóia, irmãos. Mas a gente passa a valorizar muito mais essas coisas, a gente passa a olhar muito mais para essas estruturas. Imagina você se de repente um grupo de pichadores invadisse aqui o templo,
nesse horário de culto, e começasse a pichar as coisas aqui dentro. Um grupo de vândalos entrasse aqui e começasse a quebrar tudo aqui dentro. Eu lembro que há algum tempo atrás, faz um tempão já, eu estava dando aula numa classe que tinha aqui, e eu lembro que a gente estava falando sobre o significado bíblico de igreja. Isso faz mais ou menos uns 7 anos. Significado bíblico de igreja, né? E aí o texto que o professor tinha faltado no dia por compromisso me passou foi Atos capítulo 2. E aí a gente começou a estudar por ali o significado de igreja e tal. E quando a gente estava terminando a classe, algumas crianças começaram a subir e brincar por aqui. Elas estavam correndo, pulando e tal, aquela coisa toda. E aí 2 pessoas chegaram para mim e disseram assim: isso mesmo, pastor, é um absurdo. Como é que as crianças sobem no Santo dos Santos, no lugar sagrado, no púlpito da igreja, onde só os ungidos de Deus podem falar? Irmãos, a gente tem essa visão que é católico-romana, não é uma visão bíblica. Não é uma visão bíblica. A gente se apega a essas coisas, a gente se apega ao clero, a gente se apega à estrutura, a gente se apega ao templo. Mas sabe, quando Ageu está falando aqui sobre a glória da segunda casa, ele não está nem se referindo àquela segunda construção que estava sendo feita ali. Até porque essa construção foi destruída depois e reconstruída de novo depois. Ele não estava falando daquilo, mas ele estava falando do templo do Espírito, que Paulo declara lá em 1 Coríntios capítulo 6, que Paulo declara também lá em Efésios capítulo 2, que Pedro afirma na sua carta, dizendo que são pedras vivas, que Paulo fala chamando de casas vivas, que ele chama também de templo do Espírito de Deus, que sou eu, que é você. E muitas vezes esse templo que somos nós permitimos a entrada dos vândalos, seja por meio da mídia, seja por meio das nossas conversas infrutíferas, seja por meio dos arrumadinhos, seja por meio da nossa falta de busca a Deus, do nosso descomprometimento, de muitas vezes daquele senso orgulhoso que invade o nosso coração, de simplesmente aparentarmos alguma coisa, de executarmos coisas, mas termos o coração completamente frio e distante do Senhor. Esse templo que muitas vezes está em ruínas, que Deus olha e chama, olha, larga a mão desses 16 anos parados e volta para mim, consagra o coração a mim, olha para mim de novo. É esse templo que Deus está chamando, é essa casa que Deus chama, somos nós, irmãos, sou eu e você, muitas vezes cheios de prostituição, cheios de lascívia, cheios de conchavos e de outras coisas, buscando muitas vezes a construção de reinos pessoais aqui nessa terra, muito mais voltado para a edificação da nossa casa, muito mais voltado para a compra do nosso carro, muito mais voltados para a viagem que temos que fazer, muito mais voltados para estruturas que irão perecer, que são boas em certo sentido, mas quando tomam o nosso coração, fazendo-nos largar o templo do Senhor, e eu não estou falando aqui simplesmente do prédio aqui, mas de nós, se tornam ídolos. Irmãos, foram 70 anos de cativeiro para tratar algo chamado idolatria, e dessa idolatria saía prostituição, injustiça e toda sorte de perversões. Foram 70 anos naquele cativeiro. Às vezes nós reclamamos e dizemos assim: mas Deus, por que é que minha vida está tão fria? Por que é que o Senhor não fala comigo? Irmãos, eu creio que Deus fala sim, Ele não deixa de falar conosco. O problema é para onde as nossas antenas estão direcionadas. O que é que o nosso ouvido quer ouvir? O que é que o nosso coração quer ouvir? E basta a gente fazer uma checagem simples da nossa agenda, para a gente perceber o nível de comprometimento que nós temos ou não com o Senhor. E a gente vai perceber nessa agenda, que a gente começa a traçar,
que o nível de prioridades é muito mais elevado para as coisas que nós executamos no dia a dia, do que de fato para a simplicidade e para a profundidade daquilo que é buscar a Deus e se deleitar no Senhor. De ser alguém de fato bem-aventurado, porque desfruta da glória de Deus dentro de si. O que Deus está dizendo aqui é que essa glória será muito maior do que aquela primeira. Existiam momentos ali onde Deus se revelava naquele templo, momentos onde as pessoas caíam prostradas no chão, adoravam a Deus pela revelação, pelo Shekinah da glória de Deus ali naquele templo. Mas eram visitas ao templo. Irmãos, hoje nós somos templo, nós somos casa, nós somos templo do Espírito Santo de Deus. E como é que está esse templo, irmão? Como é que está esse templo do Espírito? A partir do versículo 10, uma palavra de lembrança. Deus faz questão de relembrar o povo da impureza que havia. E faz questão de relembrar que a vida do povo, por mais que o povo se esforçasse para construir os seus reinos aqui, de alguma forma até conseguisse algum tipo de prosperidade, a expectativa nunca era suprida. Porque eles esperavam colher 50 e colhiam 20. Porque eles esperavam que o resultado fosse muito maior, mas aquele resultado esperado nunca vinha. Porque Deus diz aqui que Ele mesmo pesava a mão sobre aquilo que era produzido. E aí vinha o desgaste, vinha a ferrugem, vinham as pragas. Deus mesmo fazia isso, porque Deus queria o coração do povo. E esses caminhos de disciplina que Deus usa, Ele não usa simplesmente como alguém que está sentado rindo da desgraça alheia. Mas Ele usa esses caminhos de disciplina para trazer o nosso coração de volta. Estava aqui comentando depois do batismo de Atos, que antes de Fubá falar sobre a vara da disciplina, Atos estava rindo aqui que era uma beleza. Quando Fubá falou da vara da disciplina, o bichinho entendeu, né? Essa disciplina santa de Deus traz o nosso coração de volta, irmãos. E muitas vezes é em meio ao deserto, é em meio à disciplina, é em meio a tempos difíceis que sobrevêm. Você acha que essa crise que está sobre o Brasil, ela está acontecendo aqui simplesmente por conta da corrupção do governo? Por conta do populismo, qualquer coisa que seja? Irmãos, tantos irmãos nossos têm sofrido, tantos irmãos nossos estão entrando em depressão, perdendo emprego, e a gente sofre com essas coisas. A gente vê a situação e não é algo fácil, mas muita coisa é revelada em meio à crise, irmãos, porque é em meio às crises, nesse período de crise, que o nosso coração ele é avaliado. Não que Deus não o conheça, mas passa a ser mais claro agora, até mesmo para nós, o quanto nós estávamos ou estamos apegados a tanta coisa que é fútil, que é vã, a tanta coisa que é passageira. E a autoridade que Deus nos dá, e a missão que Deus nos dá, e o fato de sermos casa de Deus, tudo isso é deixado de lado. Durante muito tempo foi deixado de lado. E a gente começa a se preocupar, porque de repente agora, na minha casa, eu estou sofrendo as consequências de uma crise. O meu coração está sendo revelado em meio a tudo isso. O meu, se a gente pode dizer assim, meu nível de satisfação em Deus está sendo revelado em meio a isso. Se a gente de fato pode dizer como Paulo, e eu creio não ser fácil, irmãos, eu creio não ser fácil, quando Paulo lá em Filipenses no capítulo 4, ele está agradecendo àquela igreja por uma oferta que ele recebeu, e ele diz assim, olha, mas não é nem tanto pela oferta, porque eu aprendi a viver satisfeito em Deus, em toda e qualquer circunstância. Ali está sendo revelado o coração de Paulo. E Paulo era homem como eu e como você. Paulo andava como nós. Paulo vivia como nós vivemos, irmãos. Eu gosto muito quando Tiago está falando lá na carta dele sobre a oração da fé. E Tiago cita ali o profeta Elias.
E ele diz assim: ele era homem como nós, sujeito às mesmas tentações, mas era um homem de Deus. A diferença, irmãos, é que o coração estava satisfeito em Deus. Havia uma inclinação total, radical do coração para o Senhor Jesus. E essas pessoas então eram bem-aventuradas, essas pessoas eram felizes, eram satisfeitas, e elas frutificavam na terra. O chamado de Deus aqui, e o que Deus está dizendo é: eu vou fazer abalar a cidade de Recife, eu vou fazer abalar o prédio que você mora, eu vou fazer abalar o bairro que você mora, mas é a partir de pessoas que se percebem como o templo de Deus, que veem a glória de Deus dentro de si, e que agora saem para esse mundo, cheios da autoridade do Senhor, para viver uma vida missional. Não é uma vida que terceiriza a missão, não é uma vida que olha apenas para a glória do prédio da Igreja das Graças, mas é a vida que está cheia da glória de Deus, e que vive para a glória de Deus de forma prática. Irmãos, Deus fará abalar essa cidade. Eu lembro de uma frase de um grande evangelista do passado, e ele orava dizendo assim: Senhor, me dá 100 homens, que não amem mais ninguém além do Senhor, e que não temam mais nada além do pecado, e eu farei abalar esse mundo. Sabe, irmãos, são homens assim, cheios do Espírito Santo, mulheres cheias do Espírito Santo, que estão olhando para o mundo como o mundo deve ser olhado. E Jesus diz que nós estamos no mundo, mas nós não somos desse mundo. E o apóstolo Pedro, de forma muito certa, ele chega a dizer que nós somos peregrinos e forasteiros aqui nesse mundo. Irmãos, nós somos casa de Deus. Um último aspecto aqui que é mencionado no texto, do versículo 20 ao versículo 23, o Senhor diz pela boca do profeta Ageu, que fará de Zorobabel, que tomará Zorobabel, e fará dele servo dele, e fará ele como um anel de selar, porque ele escolheu a Zorobabel. O anel de selar é um anel que os reis usavam para carimbar um decreto seu. Quando ele colocava ali aquela marca daquele anel, toda a autoridade do rei agora estava sobre aquele documento. De repente aí, como foi falado antes, é a caneta de Barack Obama, né? Ou de alguém aí que tenha muito poder, muito prestígio. Olha só, tem a assinatura de fulano de tal, então agora a coisa vai dar certo, tem crédito isso aí. E Deus está dizendo que fará de Zorobabel isso. Só que Zorobabel morre. Mas se você fizer uma leitura lá de Mateus capítulo 1, você vai perceber que na genealogia do Senhor Jesus, Zorobabel está lá. Então aquela promessa dizia respeito à promessa que foi feita a Davi antes, que não teria fim o seu trono, e que foi consumada em Cristo, que hoje nos fez reino e sacerdotes, templo do Senhor, e que hoje isso aí faz parte, ou é desenvolvida na nossa caminhada. Jesus, quando lá em Mateus 28, ele olha ali para os seus discípulos, naqueles momentos finais ali, ele diz: olha, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Aquele anel de selar agora estava sobre o Senhor Jesus. Ele tinha toda a autoridade, ele tem toda a autoridade sobre os céus, sobre a terra, debaixo da terra. Ele é o Senhor sobre tudo. E ele olha ali para os seus discípulos e diz assim: olha, vão, e por onde vocês forem, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Irmãos, essa autoridade foi dada a mim e a você, se somos de fato discípulos de Cristo. É Jesus conosco garantindo isso, porque essa promessa que Ele faz está ligada ao mandato de fazermos discípulos. Ele está conosco todos os dias, irmãos. Nós temos a constância da sua presença, nós temos o comprometimento da sua presença, nós temos a aliança firmada conosco, que não nos desamparará. Mas os nossos olhos são tão voltados para o aqui e agora, irmãos. A gente vê, por exemplo, como a teologia da prosperidade usa textos assim.
A gente vê que essa perspectiva é completamente deturpada, porque ela é uma teologia, entre aspas, que olha e tenta satisfazer os homens aqui e agora. Então, você decreta aí o carro, a casa, isso ou aquilo que você quer ter e vai chegar. Ou então, como a teologia da autoajuda trata um texto como esse: decrete agora o seu bem-estar, sinta-se em paz consigo mesmo, olhe para dentro de si e encontre o jardim florido lá dentro de você, com as renas pulando, e seja feliz. Ou então, como a teologia da missão integral, tão distorcida e cheia de liberalismo, olha e diz assim: olha, precisamos exercer a justiça sobre os pobres aqui e agora, a justiça sobre as mulheres, sobre as minorias aqui e agora. Irmãos, o que Deus aponta para nós aqui como discípulos dele, não é simplesmente uma perspectiva do aqui e agora. A gente já começa a viver a eternidade aqui e desfrutamos de muitas bênçãos de Deus aqui. Por exemplo, Paulo em Efésios capítulo 1 diz que Deus tem nos abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. É bênção demais, irmãos. E ele vai descrever lá sobre a eleição nos tempos eternos, sobre o chamado eficaz de Deus, sobre a santificação, o enchimento, o selo do Espírito, a garantia que chegaremos. Irmãos, nós temos a garantia, a certeza que somos templo do Espírito, nós temos a garantia da presença de Cristo conosco. O que é que mais a gente precisa? Será que um Ageu sendo levantado nos dias de hoje, para de repente tirar o nosso coração desse marasmo espiritual, onde a gente tem os olhos e todas as forças envolvidas apenas nas construções que são terrenas, passageiras, que muitas são até fruto da bênção do Senhor, mas se tornam ídolos no nosso coração? Irmãos, que Deus guarde o nosso coração. Que Deus guarde o nosso coração. Que Deus nos livre dessa apatia, dessa frieza espiritual. Que aqueça o nosso coração e desperte o nosso espírito, assim como Ele despertou o espírito daqueles homens no passado. E que a gente possa agora, de coração novo, com os olhos firmados no Senhor Jesus, olhando firmemente para Ele, autor e consumador da nossa fé, corrermos a carreira que nos está proposta, deixando o peso, o pecado, largando o mundanismo, buscando a verdadeira satisfação em Cristo, que só Ele tem para nós, e assim sendo usados poderosamente por Deus em Recife, região metropolitana, ou onde Ele nos levar, como instrumentos de Deus, para abençoar essa terra, fazendo abalar a terra, fazendo a cidade ser abalada por meio da glória de Deus, que é revelada em nós. Vamos orar, irmãos. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Talvez você esteja aqui nessa noite com o coração frio, perdeu Deus de vista, está construindo castelos de areia aqui nesse mundo, transformou muitas vezes até as bênçãos de Deus em ídolos. Mas se de alguma forma Deus está falando ao seu coração e dizendo assim: filho, filha, está na hora de me buscar de novo, está na hora de buscar minha presença, está na hora de olhar para mim, está na hora de ter o espírito despertado, está na hora de revelar a minha glória nesse mundo. Se Deus tem falado isso a você, eu queria convidar você a se colocar de pé aí onde você está. Se Deus tem falado, se Ele de alguma forma tem desafiado seu coração a essa caminhada, eu confesso aos irmãos que eu estou aqui de pé também, porque eu preciso disso. Ó Senhor, Tu sondas e conheces o nosso coração, Pai. Senhor, o Senhor fez de nós casa do Senhor. O Senhor mesmo, Pai, por meio de Ageu, falou que a glória dessa casa que somos nós seria muito maior do que a glória da primeira. Então, Senhor, aqueça o nosso coração, desperte o nosso espírito, Pai. Dá-nos ousadia, intrepidez, dá-nos
fogo do Senhor no coração, paixão pelo Senhor. Senhor, gera em nós comprometimento com aquilo que o Senhor está comprometido, Pai. E envie-nos, Pai, para esse mundo, para por meio da glória do Senhor que habita em nós, abalarmos essa cidade, Pai, que jaz no maligno, que vive um caos social, político e tantas outras áreas, Pai. Deus, que o Senhor nos use, Senhor, como instrumentos do Senhor, mas a partir dessa transformação no nosso coração, a partir de um coração que agora é voltado para o Senhor, que honra o Senhor, que ama o Senhor acima de tudo. Deus, nos abençoe assim, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém, Senhor.